Essa edição começa falando a respeito de mercado de grãos, principalmente de soja. Há muita movimentação e, claro, como é de praxe para o momento, nós temos muita especulação em relação à safra norte-americana. No relatório de acompanhamento de lavouras apresentado na segunda-feira, mostrou uma movimentação, chega a 4% a área de cultivo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Além disso, nós temos alguns indicativos que mostram um clima mais favorável para o desenvolvimento das lavouras. Somado a isso, nós temos toda a oscilação, a volatilidade com o dólar, principalmente no Brasil, os prêmios que continuam em cenário ruim para o produtor, para quem vende soja, e é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Rafael Mandarino, ele que participa conosco e fala um pouco a respeito deste mercado. Rafael é diretor-geral da G-Resource Brasil. Rafael, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que essas variáveis hoje, elas somadas, têm impactado esse preço de soja aqui no país e tem deixado o produtor talvez um pouco mais preocupado, ainda mais no mês que ele precisou mesmo. Eu tenho conversado com alguns produtores e que precisaram vender. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. Sempre um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Eu acho que a gente tem que, além de tudo que você bem pontuou, acrescentar também aquele comportamento do produtor de não ter vendido, ter segurado. Ter segurado uma safra recorde que Conab trouxe início da semana 85% colhido. Ainda falta colher o quê? 20 milhões de toneladas, com um ritmo de colheita de 5, 7 milhões de toneladas por semana, mais ou menos? A gente tem aí pelo menos mais 3, 4 semanas para encerrar essa colheita no Brasil. É algo que chama bastante atenção e, obviamente, a gente deve continuar vendo essa pressão de oferta abundante no Brasil, não vencendo, obviamente, e não conseguindo responder a correções positivas que possam existir em Chicago. Chicago esse que, obviamente, hoje reflete alguns dados aí de clima um tanto quanto mais favoráveis, apesar de um frio generalizado que vem de Kansas a Kentucky, né, nos Estados Unidos, mas as chuvas estão ganhando um pouco mais de confiança, né, até 30 de abril, então chuvas essas que são um tanto quanto importantes. Obviamente que o mercado climático americano de fato ainda não começou, é muito pouca área plantada, né, e a gente vai ver esse mercado fazendo frente, né, e obviamente em função dessa frente fria que está chegando, pode ter um pouco de diminuição do ritmo de plantio, tá, e ao mesmo tempo também começar a impactar as áreas por lá. Então, ser muito mais novidade em relação ao acordo de leste europeu, né, aquela confusão toda por lá, ainda indefinida, tá? Mas a gente continua olhando, talvez esse é o ano mais setorizado que nós temos, né? Esse ano mais setorizado é justamente olhando para um Brasil diferente do que está acontecendo em Chicago, diferente do que está acontecendo no leste europeu, e um globo como um todo, nesse quadro de oferta e demanda mundial, vendo estoques de safra velha 22-23 se apertando cada vez mais. Rafael, o estoque, né, de safra velha ficando mais apertado é um fator, e se especulou muito sobre o que nós temos hoje no mercado em relação ao que se tem disponível de soja e a demanda internacional, e aí a gente pensa muito em relação à China. E a China, ela administra muito bem as suas compras. Nós estamos falando de um país que tem empresas que são público-privados, é mais complicado de entender isso, mas que tem muita tradição em comércio internacional. O fato é que se colocou muito na balança como é que está a demanda neste momento. Essa demanda, ainda que ela não sinalize tão bem, e o levantamento lá apresentado nesta quinta-feira de vendas e exportações americanas mostram que por lá já tem um esfriamento, né, um resfriamento dessa demanda por soja norte-americana. Aqui no Brasil tem vendido bem, mas se sinaliza muita especulação sobre isso. É equilibrada a relação hoje, falando bem direto, é equilibrada essa relação de oferta e demanda, ainda que se tenha uma grande produção no Brasil, Rafael? Olha, eu acho que é cedo para a gente falar que a China ela tá lenta, né? Ela tá um pouco mais lenta com compras norte-americanas, porque realmente está bem descolado do G3 da soja, Brasil, Argentina e Estados Unidos. Obviamente que a Argentina está sendo influenciada também, toda
um tsunami de soja que aconteceu aqui por conta do Brasil, né? E não é à toa que o nosso base está trabalhando bem descolado mesmo, né? E está fazendo frente mundialmente falando, e por isso a gente está vendo uma originação positiva. Mas para você ter uma ideia, assim, ainda há espaço para a gente atender uma exportação para a China do G3 da soja, beirando nesse abril algo próximo aí dos 13 milhões de toneladas. E isso seria um abril recorde, um abril bastante positivo, pelo menos desde 2019 eu não tenho aqui na minha leitura rápida, que a gente diminui o período para trazer aqui alguns gráficos, mas é um abril bastante aquecido, né? E nesse ritmo, lembrando que a gente olha também, já no Brasil deveria ter comprado muito mais, mas lembra que nós tivemos aí um alongamento de ciclo no início do ano, uma participação maior, né, dos Estados Unidos nas exportações de soja no janeiro e fevereiro, né? Então, isso é algo que está, obviamente, pressionando e vai continuar pressionando o quadro de oferta e demanda americano, mesmo que com vendas semanais um tanto quanto mais modestas ou mais contidas, né? A gente pode ter semanas de recuperação à medida que a gente veja um equilíbrio desses bases, mas ao mesmo tempo o Brasil está uma pechincha. Então, por que não continuar comprando? É o que está acontecendo e a gente vai continuar vendo essas compras acontecendo por aqui, tá? Eu acho que tanto já demonstra um line-up aí totalizando talvez para um abril 15,77, de acordo com o que a gente viu de CSEX, né? Milhões de toneladas, e já olhando para um maio com 3,4, 3,5 milhões de toneladas, já com line-up até para junho. Então, está aquecido. Não como se gostaria, né? Mas em função desse atraso, a gente vai correr atrás do tempo perdido. Abril, nesses níveis de 14,7, são níveis muito bons, né? Quiçá próximo de recordes aí anteriores. Muito bem, Rafael. Na sua expectativa, esse volume de soja, que poderia ter sido embarcado talvez mais cedo e não ocorreu por causa desse alongamento, tinha muita chuva, falta luz solar e aí, é claro, quando tem a contenção da luz, você acaba não tendo o desenvolvimento que era esperado para a soja. Ela fica mais lenta mesmo no campo. Em relação ao que nós temos hoje, a expectativa então é que esse volume de soja ele se dilua nos próximos meses, né, agora em relação aos embarques, e nós temos aqui no Brasil alguns fatores que são mais complicados. Não é só o fator internacional, o Banco Central norte-americano, as decisões sobre taxa de juros e outros elementos ligados também à Europa, corredor de escoamento, por aí vai. Nós temos uma questão doméstica aqui muito séria no país que faz com que a moeda dólar fique muito volátil. O que você diria para esse produtor de soja especificamente, mas de certo modo a população inteira fica refém deste cenário? Mas o que você diria especificamente para esse produtor que tem aí uma soja que é um produto de exportação? Eu acho que você pontuou muito bem no início, né, de que a gente tem uma obrigação do produtor ele acabar vendendo ou tomando crédito, né, para honrar algumas contas no final de março e agora no final de abril. Faz todo sentido, né, por conta de compromissos feitos lá no passado, então a gente deve ver aí um avanço dessas vendas agora depois do dia 28/4, né, virando mês 5, isso pode avançar um tanto quanto que significativamente. Eu acho que vale a gente ressaltar, eu já respondo a tua pergunta, mas a gente também está vendo umas trades pressionando muito o produtor a fechar logo os preços, né, não querendo carregar balcão, não querendo abrir algumas opções ou favorecer um pouco esse carregamento de soja aí pelos produtores, e obviamente a trade está fazendo o papel dela, né? O produtor que quer alongar essa venda, obviamente que se ele não tem armazenamento, se ele não trabalha com armazéns gerais, ele precisa buscar esse tipo de ferramenta para que ele possa efetivamente fazer, né, esse carregamento da soja física. Agora, tem instrumentos financeiros que a gente poderia também correr com esse produtor. O que eu diria para esse produtor que está muito correlacionado a dólar é que tempos políticos voltaram ao processo de precificação da soja. Políticos, eu falo não só Brasil, mas em função de influência de geopolítica, de guerra, de conflito, de confusão generalizada. Por muitos anos passamos sem tanta influência, estamos voltando a um modelo de influência. Então, nessa perspectiva de uma influência cada vez maior de política, e política, vocês bem sabem, pela experiência que nós temos nacionalmente falando, ela pode virar da noite para o dia, como aconteceu nessa semana, né? Mas a gente tem aí uma influência direta em relação ao câmbio, né? Esse câmbio que, por mais que acordos tenham sendo
aventados, estão sendo desenhados aí numa perspectiva de favorecer um comércio direto com China, com yuan, com reais, enfim. Eu acho que a hegemonia do dólar ela leva algum tempo para se quebrar efetivamente. Outra, você não vai negociar com algumas tradings americanas em um ano, né? Então fica essa ressalva aí no processo. O que eu diria a esse produtor é que ele tem que aproveitar esses momentos, como você bem pontuou, que tem aí votação de taxa de juros americana, né? No momento em que a gente tem uma perspectiva de mais elevações para que acelere ainda mais a contenção da inflação por lá. Ao mesmo tempo aqui a gente tem essa instabilidade política recente que pode fazer com que esse dólar continue recuperando, subiu bastante ontem, faz todo sentido num pré-feriado, né, de Tiradentes que está chegando, o pessoal tirar um pouco do pé ou realizar algum lucro, né, mas na semana que vem a gente pode ver ainda uma certa força de curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo a gente está vendo países emergentes ganharem força frente ao dólar, né, o dólar com uma dívida absurda, né, os Estados Unidos, isso com certeza faz frente à moeda deles e a gente tem aí o cenário de commodities bastante favorável e o Brasil vai com certeza também crescer com a sua moeda.